perdoar, né? Uma palavra que parece tão simples, mas que tem uma força capaz de mudar a vida de alguém, sabe? A saúde, o bem-estar, tudo. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nesse poder que o perdão tem de literalmente nos libertar do passado. Mas, para a gente começar a entender os benefícios de perdoar, a gente precisa olhar para o outro lado da moeda. Qual é o preço que se paga por guardar rancor? O que de fato acontece com o nosso corpo, com a nossa mente, quando a gente se agarra naquela dor? E a resposta, olha, ela é física. O que se descobriu é que o rancor não fica só na cabeça, não. Ele vira um fardo para o corpo. As pessoas relatam, sabe? Sentir o coração acelerado, uma pressão no peito, falta de ar. É uma angústia que se manifesta de verdade no corpo. E o mais impressionante é que isso não é só uma sensação, um achismo. Não, a ciência mostra que o rancor provoca uma reação química real no nosso corpo. Vamos dar uma olhada no que a neurociência conta pra gente sobre o que acontece lá dentro do cérebro quando alguém decide não perdoar. Olha que interessante essa comparação. É como se fosse um raio-x do cérebro. De um lado, o rancor. Ele aciona uma área chamada ínsula, que é tipo a nossa central de alarme, sabe? É involuntário, ela simplesmente dispara estresse, ansiedade, tudo no automático. Já o perdão? O perdão é diferente. Ele acontece no córtex pré-frontal, que é a nossa central de comando, a parte que toma decisões conscientes. Ou seja, é uma escolha deliberada. 78%. É um número que choca, né? Pensa só. Um estudo mostrou que quase 8 em cada 10 pessoas internadas em hospitais estavam com doenças ligadas de alguma forma à culpa ou à falta de perdão. É uma estatística que faz a gente parar para pensar, e muito. E é exatamente por isso que a gente precisa, sabe, redefinir o que é perdão. Muita gente acha que perdoar é, sei lá, esperar um sentimento mágico aparecer, uma paz que cai do céu. Mas a verdade é bem diferente. Essa frase da psicóloga Carol Barbosa, ela resume tudo. Perdão tem a ver com escolha, não com sentimento. É isso, é uma decisão, um ato de vontade e não uma emoção que a gente fica esperando sentir. Então vamos deixar isso bem claro. Perdoar não é ter amnésia, não é fingir que nada aconteceu. Longe disso. É tomar uma decisão ativa de se soltar daquele peso, daquele ressentimento, para finalmente conseguir viver o presente em paz. E essa escolha de perdoar, ela geralmente segue por dois caminhos, né? O primeiro é aquele que a gente logo pensa, perdoar os outros. Mas tem o segundo caminho, que muitas vezes é o mais difícil, o mais desafiador de todos, aprender a perdoar a si mesmo. Para ilustrar o perdão ao outro, vamos olhar um exemplo clássico, a história de José. Imagina só, ser vendido como escravo pelos próprios irmãos. É uma traição no nível mais profundo que existe dentro de uma família. Ele tinha todos os motivos do mundo para ser consumido pelo ódio, né? E o mais impressionante é que milhares de anos depois, essa mesma ideia de prisão, de corrente, aparece de novo, agora no depoimento da Adriana. Ela fala que o ódio era uma corrente que ela arrastava para todo lado. A libertação dela, assim como a de José, só veio quando ela escolheu perdoar. Ela se libertou. Ok, mas e o outro caminho? E quando o perdão precisa ser para a gente mesmo? A história do apóstolo Paulo é um ótimo exemplo dessa luta interna. Pensa num homem que perseguiu, que foi violento com outras pessoas por causa da fé delas, e depois ele teve que conviver com esse passado, encontrar um jeito de se perdoar para poder seguir em frente. E a história da Pamela revela uma coisa muito poderosa, que às vezes, para a gente se perdoar, a gente precisa primeiro perdoar o outro. Ela tinha um medo que paralisava por causa do que viveu na família. No momento em que ela escolheu perdoar o pai, as crises de ansiedade dela pararam. Ela se libertou do medo e, com isso, encontrou paz consigo mesma. Tá bom. Então, no final das contas, qual é o resultado? O que acontece de verdade quando alguém embarca nessa jornada e faz essa escolha de perdoar? Olha, os benefícios são concretos, são reais. A gente está falando de reduzir estresse, diminuir pressão alta, melhorar o sono, a concentração. Isso mostra que perdoar vai muito além do espiritual. É um caminho para ter saúde de verdade, saúde por completo, e para encontrar aquela paz interior. E essa frase da Josimara, que é uma sobrevivente de violência, acho que ela fecha o raciocínio com chave de ouro. O perdão é mais libertador para quem o dá do que para quem o recebe. No fundo, o perdão é um presente que a gente dá para si mesmo. E isso tudo nos traz a uma reflexão final. Se perdoar é uma escolha, se essa força está dentro de cada um, fica a pergunta no ar: que corrente do passado alguém poderia escolher quebrar hoje mesmo?